Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Kuhlmann, eu sou biólogo, sou doutor em botânica pela Universidade de Brasília e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre a importância da fauna para a recomposição da vegetação nativa no bioma cerrado. Primeiramente, é importante entendermos como que está a situação atual do bioma cerrado no Brasil. Nesse site chamado MapBiomas, conseguimos ver com clareza o uso e cobertura do solo em todo o território nacional. Aqui no mapa do bioma cerrado, conseguimos ver que cerca de 50% da sua vegetação original já foi convertida para atividades antrópicas, principalmente agricultura e pecuária, representado aqui em amarelo, sendo que a vegetação nativa, aqui em verde, está bastante fragmentada. Assim, quando falamos em conservação do cerrado, é importante entendermos também o que queremos conservar e o que estamos perdendo. Bom, se não conservarmos o cerrado, estaremos perdendo mais de 12 mil espécies de plantas. Também estaríamos perdendo mais de 2.500 espécies de animais vertebrados, entre aves, mamíferos, répteis, anfíbios e peixes. Também estaríamos comprometendo os recursos hídricos em todo o país, visto que o cerrado é considerado o berço das águas, onde estão as nascentes das principais bacias hidrográficas do Brasil. Também estaríamos perdendo as comunidades e povos tradicionais, que são os guardiões do cerrado e que vivem aqui nesse território há centenas de anos. Quando falamos em recomposição da vegetação nativa do cerrado, é importante entendermos também que esse bioma ele não é homogêneo. Ele é formado por formações florestais, formações savânicas e formações campestres. E cada uma dessas formações apresenta ainda diversas fitofisionomias ou tipos de vegetação que se desenvolvem em diferentes tipos de solo, que variam principalmente em fertilidade, profundidade, textura e capacidade de reter água. Assim, temos espécies que se desenvolvem melhor em ambientes florestais, com solos profundos e saturados em água, e temos também espécies que se desenvolvem melhor em ambientes campestres, onde o solo é raso e rochoso. Então, se a gente está querendo recompor, por exemplo, uma formação campestre do bioma cerrado, não faz sentido plantar árvores nesse ambiente, porque árvores naturalmente não se desenvolvem bem nesse tipo de solo. É preciso plantar espécies arbustivo-herbáceas que vão então crescer nesse tipo de ambiente. Isso é muito importante quando a gente quer recompor a vegetação nativa do cerrado, porque cada tipo de solo, cada ambiente possui uma florística diferente, um conjunto de espécies diferente que vai se desenvolver melhor em cada tipo de ambiente específico. Mas então, qual que seria a importância das interações planta-animal para a restauração e conservação do cerrado? Bom, para entender essa importância, basta a gente olhar para essa figura aqui, que representa o ciclo de vida das plantas. Aqui eu trouxe como exemplo o ciclo de vida de um jatobá, que é uma planta nativa aqui do cerrado. Primeiramente, temos um jatobá adulto, que produz flores. Essas flores, elas precisam ser polinizadas e fertilizadas para que ocorra a formação de frutos e sementes. E quem faz esse papel da polinização muito bem são justamente animais. Animais como beija-flores, morcegos e principalmente abelhas. Depois que essas flores são polinizadas e fertilizadas, ocorre então a formação de frutos e sementes. E para que essas sementes possam então germinar e dar origem a uma nova planta adulta, essas sementes precisam primeiramente serem dispersas. E daqui no caso do jatobá, quem faz esse papel de dispersão de sementes muito bem são animais como a cutia. A cutia ela vai então pegar o fruto do jatobá, ela vai transportar ele para um outro local longe da planta-mãe, ela vai enterrar esses frutos e sementes, onde elas poderão então germinar, se desenvolver e dar origem a uma planta adulta. Percebam então que se a gente remove a fauna desse sistema, esse ciclo de vida das plantas ele é comprometido, ele é quebrado.
Sem animais, sem abelhas, sem beija-flores, sem morcegos, as plantas não vão conseguir serem polinizadas. E também sem animais como a cutia, como o lobo-guará, como outros animais, as sementes não poderão ser dispersas. Para o bioma cerrado, cerca de um terço das espécies, ou seja, daquelas 12 mil espécies de plantas que existem no bioma cerrado, cerca de 4 mil espécies depende da fauna para a dispersão das suas sementes. E também cerca de 80% depende da fauna, principalmente das abelhas, para a polinização das suas flores. Então percebam a grande importância que a fauna tem para a reprodução da vegetação nativa do cerrado. Quando falamos em frugivoria e dispersão de sementes, podemos classificar as plantas com base em quais grupos de animais que mais interagem com elas. No caso de frutos do cerrado, que são mais atrativos para aves, temos uma série de características associadas a esses animais. A maioria das espécies de aves da região neotropical, ela possui a largura do bico de até 10 milímetros. Então, geralmente, frutos com sementes pequenas, frutos pequenos e sementes pequenas, são espécies mais associadas a aves, né? Justamente para que as aves possam, então, engolir essa semente, né? Essa semente vai passar pelo seu trato digestivo, essa ave vai poder, então, dispersar essa semente em outro lugar. As aves também possuem uma visão de cores bastante desenvolvida. Então, geralmente, nós associamos frutos coloridos, né, com cores vibrantes e chamativas, também às aves. Alguns exemplos de aves importantes, então, para a dispersão de sementes no bioma cerrado, podemos destacar, por exemplo, a família dos tucanos, que é a família Ramphastidae, a família dos tucanos, dos araçaris. Uma outra família importante que interage bastante com frutos e sementes no cerrado é a família Psittacidae, né, que é a família dos periquitos, dos papagaios, das araras, dos maracanãs. Outra família é a família Pipridae, que é a família do soldadinho, é a família do tangarazinho, a família do uirapuru-laranja. Percebam que essas aves são bastante coloridas e essa coloração reflete justamente essa dieta rica em frutos, visto que frutos são excelentes fontes de carotenoides. Então são aves geralmente bastante coloridas. Temos também a família Traupidae, que é a família dos trinca-ferros, das saíras, dos sanhaços, dos saís. Também é uma família bastante grande e diversa de aves que tem no cerrado. Também são aves bastante coloridas e que se alimentam de grande variedade e quantidade de frutos. Já quando a gente pega frutos do cerrado que são atrativos para mamíferos, esses frutos possuem uma série de características, então mais associadas a mamíferos. Percebam que esses frutos, diferente daqueles frutos que são mais atrativos para aves, já são frutos com cores mais apagadas, mais verde-amareladas. A cor não é tão importante assim no caso da atração de mamíferos. Porém, esses frutos, eles possuem geralmente odores bastante peculiares, odores marcantes, odores fortes, justamente para atrair mamíferos. Então temos aqui nesse grupo, por exemplo, frutos como o piqui, frutos como o araticum, a banha de galinha, a cagaita, a melancia do cerrado e o bacupari. Dentre os mamíferos, os grupos de mamíferos que podemos destacar como frugívoros e dispersores de sementes no cerrado, temos principalmente a família Philostomidae, que é a família desses morcegos frugívoros, uma família muito importante tanto para a dispersão de sementes como também para a polinização de diversas espécies. Temos também a família Canidae, que é justamente a família do lobo-guará, é também a família da raposinha do campo, é também a família do cachorro do mato. São animais onívoros, ou seja, eles se alimentam desde materiais vegetais, né, frutos, sementes, e também de outros animais. Mas o componente vegetal é bastante expressivo na dieta desses animais, e eles também são animais bastante importantes para a dispersão de sementes no cerrado. E um outro grupo de animais com destaque nesse papel de dispersão de sementes é justamente a ordem Primata.
né? Animais como o bugio, animais como o macaco da noite, o macaco prego, o mico-estrela, que é o calitrix, são animais que se alimentam também de grande variedade e quantidade de frutos. E aqui nessa ordem primata também destacamos a nossa ordem, né? A nossa espécie, né? A espécie Homo sapiens também faz parte dessa ordem primatas e também somos grandes dispersores de sementes. Bom, alguns pontos que eu queria destacar sobre o papel da fauna na restauração, para a gente já caminhar para o final dessa apresentação, é que a restauração ela deve promover um retorno da fauna para o sistema. Ou seja, se eu quero recompor uma área com vegetação nativa, não basta plantar árvores, né, ou qualquer espécie de árvores. Eu tenho que fazer uma seleção de espécies que vai então atrair animais, desde animais polinizadores até animais dispersores de sementes, porque é justamente então a fauna que vai dar continuidade aos ciclos de regeneração natural desse ambiente. Esse ambiente precisa ser constantemente, é necessário ter interações ecológicas para que esse ambiente se mantenha ao longo dos anos. Um outro fator importante é plantar espécies que fornecerão alimento para a fauna em todas as fases da sucessão ecológica. Como estamos aprendendo, o processo de recomposição de um ambiente é um processo que acontece por etapas, né, em diversas fases, em que primeiro plantas de rápido crescimento elas vão dominar esse ambiente, dando condições então para que outras plantas de crescimento mais lento elas possam ir se desenvolvendo naquele ambiente até que se chegue em uma vegetação madura, autossustentada. Então é muito importante nesse planejamento plantar espécies que vão fornecer alimento para a fauna em todas essas fases do desenvolvimento da sucessão ecológica. E aqui eu destaquei algumas espécies, principalmente de rápido crescimento, que fornecem alimento para a fauna durante grande parte do ano, principalmente para as aves, que é a embaúba, a aroeira pimenteira ou pimenta rosa e também a candiúva, que é a trema micrantha. Então são espécies interessantes, importantes serem plantadas para recompor o cerrado e que fornecerão alimento para a fauna durante grande parte do ano. Também é importante considerar na restauração a criação de corredores ecológicos entre os fragmentos, justamente para o fluxo da fauna, para que haja fluxo de animais entre os fragmentos. Como eu mostrei anteriormente, o bioma cerrado ele está bastante fragmentado. Então, se a gente precisa recompor o cerrado, é muito importante a criação desses corredores, porque há diversas espécies de animais que elas não transitam em áreas abertas. Elas precisam passar, então elas precisam da vegetação nativa para que elas possam então realizar os seus serviços ecológicos, né, de polinização e dispersão de sementes. Então é muito importante a criação desses corredores. Bom, para finalizar essa apresentação, vou deixar aqui uma frase para reflexão que diz o seguinte: a conservação do cerrado ela deve envolver, ao mesmo tempo, a sua valorização ambiental, econômica e social. E é importante entendermos que esses três pilares são interdependentes e precisam estar equilibrados se queremos continuar coexistindo neste bioma. Então percebam que a conservação do cerrado é algo complexo e que depende de diversas frentes, né? Desde estudantes, pesquisadores, instituições, governos, ou seja, toda a sociedade trabalhando em conjunto para que possamos então continuar coexistindo neste bioma. Bom, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, sobre interações ecológicas entre plantas e animais ou sobre frutos do cerrado, recomendo então acessarem o meu site, que é o Frutos Atrativos do Cerrado, onde vocês encontram então informações sobre centenas de espécies frutíferas do bioma, desde espécies que são atrativas para a fauna até espécies que são atrativas para seres humanos, né? Frutos comestíveis do cerrado que têm então potencial econômico para serem utilizados em projetos de recomposição ambiental,
Nesse site também tem uma chave interativa ilustrada para a identificação dessas espécies frutíferas. É uma chave acessível, gratuita, ricamente ilustrada. Vale muito a pena vocês conhecerem e visitarem o site. E convido vocês também a conhecerem as minhas obras. Eu também tenho uma série de livros publicados, guias de campo, que são também ferramentas para a identificação e reconhecimento das plantas e animais do cerrado. Então, todas as minhas obras também estão acessíveis através do meu site, Frutos Atrativos do Cerrado. Muito obrigado e fico à disposição em caso de dúvidas. Qualquer coisa, basta entrar em contato comigo através do meu site. Um grande abraço.